Bom, bom dia. Vamos continuar aqui os ecos do Congresso. Teve ontem, agora vamos hoje. Nós vamos começar o trabalho da Maria do Carmo, Estranhos Silêncios, Segredos Resumados e a Formação Psicanalítica. Maria do Carmo vai apresentar depois, nós vamos apresentar um encontro marcado com a Eleonora Barbosa Melo. Tá? Eu sou Maria de Lourdes, estou aqui na SPRJ como mesmo convidado, sou da Brasileira e nós estamos na mesma situação. Nós duas somos colegas, tanto da Brasileira como daqui, estamos juntas na mesma situação, né? Aguardando o final do ano. Muito bom. Bom dia a todos. Pode começar. Esse trabalho, né, neste ano de 2019, existem 3 centenários de Freud. O Estranho, que foi dada bastante ênfase, Bate uma Criança, né, as origens das perversões, algumas questões aqui sobre as origens das perversões, e tem um trabalho que se chama Notas sobre o Progresso da Psicoterapia Psicanalítica. Esse trabalho é um pouco esquecido. As pessoas dão bastante ênfase ao Estranho ou ao Bate uma Criança, e esse trabalho também está completando 100 anos. Né? No Ponto de Encontro até fiz uma apresentação envolvendo os 3 trabalhos. Eu fiquei pensando sobre a questão como estava o Freud, o que ele estava produzindo, o que ele estava escrevendo, o que ele estava publicando e o que ele estava fazendo. E existe um gap. E nós vamos falar sobre isso. Esses gaps, com mudanças de enquadro, com situações que representam infrações, eles têm consequências quando nós pensamos na instituição e quando nós pensamos na transmissão na instituição. Né? Então, as consequências em termos da formação. Então, o título do meu trabalho é Estranho Silêncio, porque existem certas coisas que não são faladas, não são abordadas, elas ficam silenciadas. Os segredos ressumados, ressumação, por exemplo, uma glândula ressuma, ela goteja, ela transmite, ela pinga, ressumar, revela. E a formação psicanalítica. Então, formação e transmissão. Formação psicanalítica seria mais do que educação psicanalítica? Entendemos que sim. Uma formação requer uma instituição e transmissão. Formamos-nos enquanto seres humanos através da instituição família e, na falta desta, de alguma outra instituição que possa ocupar esse lugar de excelência no que diz respeito à satisfação de necessidades. A instituição mantém em vigor o instituído e o comunica necessariamente, preenche uma função fundamental de frustração do desejo imediato e incondicional, introduz o aparelho psíquico ao princípio de realidade, promove o adiamento de ações, atividade de pensamento, promove a atividade de pensamento e que os outros sejam levados em consideração. De Dianzio. A formação psicanalítica envolve um projeto didático e se refere a essa outra formação que nos constituiu e que fundamenta nosso desejo de nos tornarmos psicanalistas. Sua responsabilidade é imensa, pois vidas estão em jogo em sucessivas gerações de cuidadores e cuidados que se tornarão, por sua vez, os futuros cuidadores. Para além de conhecimentos, a transmissão envolve fatores inconscientes e se dá por vias que lhe são próprias. A identificação, o superego, os mitos grupais institucionais e o negativo. A fantasia é a primeira organizadora de qualquer atividade e de qualquer pensamento, reorganizado ou não segundo o processo secundário ou paralisado por outra fantasia. A formação se institui sob uma fantasmática nuclear, cujo cerne se constitui pela representação da origem do ser humano e o papel dos pais nesse feito. Nela estão em jogo forças opostas de amor e ódio, de vida e de morte, perene dilema entre o sujeito e o outro.
A instituição psicanalítica requer estabilidade e continuidade. Enuncia e garante regras que tornam operantes o tratamento e a capacitação a ser alcançada pelo candidato, que tem que dar conta de quem ele é e do que é capaz de fazer. Presente como um terceiro entre analista e candidato, quebra a relação dual enquanto ponto de referência identificatório e identitário, já que simbolizante e difusional. Um dos resultados mais importantes da formação psicanalítica é obtido quando um sujeito aceita diferenciar no seio de uma mesma atividade, nele como nos outros, o que diz respeito à técnica e o que funciona sob a dependência de uma fantasia e de colocar, assim, em seus devidos lugares, a aprendizagem e o processo de formação, ambos igualmente necessários, tanto para si como para os outros. Tal resultado só é possível quando se infiltram na relação psicanalítica, de forma insidiosa, recusas parciais que promovem distorções expressivas na percepção de si mesmo e da realidade, com promoção de pactos perversos e abusivos, próprios da perversão narcísica e da insexualidade, que mesmo silenciados não deixam de ressumar. Só o resultado não é possível, está faltando um não aqui, quando se infiltram na relação. A perversão narcísica define uma organização durável ou transitória, caracterizada pela necessidade, pela capacidade, pelo prazer de se colocar ao abrigo de conflitos internos, em particular dos que dizem respeito ao luto, fazendo-se valer em detrimento de um objeto manipulado como utensílio, visando o próprio narcisismo às custas do narcisismo de um outro. A incestualidade designa o que na vida psíquica individual e familiar leva a marca do incesto não fantasiado, sem que estejam necessariamente presentes as formas físicas. Em compensação, e é isto o essencial, a função profundamente denegadora do antérico mal temperado está irresistivelmente ligada ao registro incestual. O Hakami introduz o conceito de antédipo, assinalando que é o que antecede o édipo e que tem dois aspectos: o ante, no sentido que antecede, e o anti, no sentido de que se opõe ao édipo. E tem o bem temperado, que vai favorecer a entrada do édipo. Todas as criancinhas resistem ao édipo, né? Resistem. Então, são muitas histórias, né, sobre essa resistência. E a questão que bem temperado leva ao édipo, o mal temperado não vai levar ao édipo, né? Então aqui o incestual está relacionado ao antédipo mal temperado. Lembremos que o antédipo remete ao conflito das origens. Precede e se opõe ao édipo, podendo se apresentar bem temperado como seu contraponto ou mal temperado, em oposição radical, forçosamente patológica. Se em 2019 comemoram-se 100 anos da publicação de O Estranho, não devemos nos esquecer de que é também o caso de uma criança espancada, uma contribuição ao estudo das perversões, e é o caso do Notas sobre os progressos da psicoterapia psicanalítica. Édipo abusado, Édipo abusador. O mito central da psicanálise, o de Édipo, é de uma riqueza imensa, porque nos permite pensar questões por inúmeros ângulos, um dos quais costuma não ter particular evidência, o do abuso e perversão. Se o mito costuma ser abordado da perspectiva do funcionamento psico-individual, ele também se refere a relações familiares complexas, com transgressões e segredos que ressumam e promovem impactos interacionais e transgeracionais. Ontem se falou em transgeracionalidade. Tem que haver uma diferença entre transmissão psíquica de gerações, a questão da transmissão transgeracional, que é sempre a transmissão com problemas, daquilo que não foi superado, não foi elaborado, que está em estado bruto, e a transmissão intergeracional. Freud já, em Totem Tabu, assinala que seria impossível não transmitir, porque senão nós sempre começaríamos do zero, né? Então a transmissão sempre vai se dar
A intergeracional, né, fluida, com questões já elaboradas, a transgeracional não. A linhagem dos Cadimeus, que é a linhagem de Édipo, perdura por 6 gerações, pautadas por dívidas religiosas, disputas sangrentas pelo poder, transgressões e maldições. Se o mito é privilegiado a partir de Sófocles, o Junito Brandão dizia, às vezes a genialidade de um poeta cristaliza um mito. Então se pensa em Édipo, se pensa em Sófocles, mas o mito já estava presente em Homero, no século 8 a.C., até com diferentes nomes. Isso também é a oxigenação do mito, né? Jocasta em Homero é Epicasta. Abordemos de forma resumida, então, alguns pontos centrais dessa história familiar complexa. Se Laio era herdeiro de Tebas, eram também de dívidas de cunho religioso de seus antepassados, particularmente de Cadmo, que ao fundar a cidade, matou o dragão de Ares, deus da guerra, e seu futuro sogro, então é pai de harmonia, e de Ládico, com sua proibição do culto a Dionísio, o deus do êxtase e do entusiasmo. Então aqui já tem complicadores de dívidas religiosas bastante sérias. Somado a isso, ao se refugiar na Frígia, fugindo de lutas intestinas pelo poder, abriga-se no reino de Pélopes e comete grave amartia, que é a quebra das leis de hospitalidade. Ele ultrapassa a medida ao quebrar leis da hospitalidade, ofendendo a deusa Hera, que é a deusa do lar e a deusa dos amores legítimos. E Hera é uma deusa extremadamente amarga, com um marido que é muito mulheringo, e, enfim, muito amarga e muito austera, né? Então, austera guardiã dos lares e amores legítimos. E o Laio, então, se apaixona por Crisipo, que é filho de Pélopes, o rápida, mas o moço se suicida. Trata-se de uma situação trágica que envolve a sexualidade de um amor ilícito e segredos acumulados. Junito Brandão assinalava que Laio é considerado, né, na mitologia, o introdutor do homossexualismo na realidade. 2 maldições, então, pautam este mito. A de Pélopes sobre Laio, que dá origem à maldição dos labidáceos, você será morto por seu filho, que se casará com a própria mãe, e a de Édipo sobre seus filhos, Etéocles e Polinice, que o expulsaram de Tebas devido ao incesto. Vocês serão para sempre inimigos e morrerão em combate fratricida. Maldições estas que se concretizam. Édipo não deixou progenitura. Os homens ambiciosos mataram-se pelo poder, instigados pelo tio Creonte. As moças foram muito infelizes em suas vidas e no amor. Uma grande tragédia familiar na qual triunfa o ódio sobre o amor. Mas há ainda outro lado. Toda uma população se via vitimada pela peste, porque Tebas acolhia entre os seus um regicida, conhecido apenas por uma pessoa, cega, que se mantinha em silêncio até fazer a revelação final, Tiresias. Perversão narcísica e incestualidade em psicanálise. Ana nasceu em 1895 e morreu em 1982, tornou-se a Antígona de Freud, acompanhando-o até a morte. Para ele, ela foi filha, paciente, discípula, confidente e enfermeira. Atuou por pouco tempo como pedagoga, de 1914 a 1920, a formação original dela, e teve como companheira Dorothy Tiffany Burlingham, divorciada, mãe de 4 filhos, aos quais Ana se dedicou durante toda a sua vida como mãe, analista e pedagoga. A Dorothy era filha do joalheiro, a neta do joalheiro e filho do joalheiro, Tiffany, né, que vai ser o grande artista, né, faz coisas magníficas. O Burlingham é do marido. O marido também era de uma família muito, muito rica, porque eles foram os advogados do Titanic, do navio que afundou. A 6ª e última filha de Freud, Marta, mal acolhida pela mãe e pelo pai, no sentido ferexiano do termo, durante toda a sua existência ficou à sombra deste, por quem foi analisada em 2 períodos de sua vida, entre 1918 e 1920 e entre 1922 e 1924. Pai e filha psicanalistas, ela a partir de 1922, sabiam que estavam imersos em uma atividade ilícita, inconveniente e censurável.
Freud não fez nenhuma alusão pública a essa situação e nenhuma anotação a respeito veio a ser encontrada. Pai e filha foram cautelosos nesse sentido. Sabe-se que Ana teve um papel relevante na seleção de escritos de Freud após a sua morte, impedindo em parte sua divulgação. Até foi lançado um livro agora em português de uma analista holandesa, quer dizer, na verdade ela é alemã, mas ela vai fazer carreira na Holanda, ela vai se corresponder com Freud, e havia as cartas. E foram publicadas as cartas do Freud para ela. As cartas do Freud, dela para o Freud, a Ana rasgou, inclusive com uma nota dizendo: eu tenho certeza que era isso que você queria. E nessa publicação, que foi publicada agora, eu vi anunciado na Revista Brasileira de Psicanálise há 2 edições atrás, né? Então só tem as cartas do Freud para ela, não tem as cartas dela para o Freud, né? Que a Ana destruiu, né? Eu fiquei horrorizada. Freud não teve... então já foi. Trata-se então de um segredo, né, do tipo perverso, exposto, escondido, para além do círculo familiar e pautado pelo incestual, pelo agir e pelo não pensar. Afinal, alguns contemporâneos estavam cientes deste fato, como Lu André Salomé e Max Eichington, confidentes de Ana. O resultado disso é um sistema clivado, estranho, em que ao mesmo tempo os protagonistas sabem e não querem saber, o que decorre de recusas parciais. Tem um livro que é dedicado a Mata-se uma Criança, que é até publicado pela IPA, e tem vários artigos, e é interessante porque os autores fazem uma menção assim de passagem, quase como se fosse um crime falar sobre isso, como se fosse algo que vai denegrir a imagem, mas é curioso, né? É uma situação a se pensar, né? A clivagem do que estava se escrevendo, o que estava se dizendo e o que estava se fazendo, né? Pode-se pensar o que Freud poderia estar querendo evitar ao se propor analisar a filha. Ou estaria tendo com ela uma relação de dominação perversa narcísica, pautada pelo incestual? Diante de seus escritos sobre homossexualidade e sexualidade feminina, como seria para ele e para a própria Ana a questão de sua homossexualidade, assunto tabu à época, visto até bem recentemente como doença, prática reprimida na Inglaterra como crime, até que nós fizemos um estudo lá da COVAP, se falou sobre isso, né? Sobre a questão de ser considerado crime. Quais repercussões haveria sobre a carreira de Ana, especialmente enquanto psicanalista de crianças, caso sua homossexualidade viesse a ser conhecida? Pensemos no horror que possa representar submeter-se a uma análise tendo o pai como psicanalista. Projeto totalmente selvagem, cientificamente absurdo e seguramente perverso. Pedir a seu filho ou filha, com o qual se convive todo dia, com o qual são feitas as refeições e com quem se mora na mesma casa, para que se deixe no divã e conte suas fantasias íntimas, sua intimidade sexual, seus ressentimentos com os irmãos, sujeitos que igualmente são filhos do psicanalista, e também a respeito da mãe, mulher com quem eles o teve e se vê casado, é uma verdadeira barbaridade. É interessante que nesse artigo, Mata-se uma Criança, o Freud fala de 6 pacientes, refere-se a 5 e deixa um de fora. Esse um de fora é a Ana. E, inclusive, ele fala sobre um paciente que tinha uma vida fantasiosa extremamente intensa. E a Ana escreveu um artigo, que vai ser o artigo com o qual ela vai entrar na Sociedade Psicanalítica de Viena, e que é sobre Mata-se uma Criança, onde ela fala supostamente de um paciente que tinha fantasias de uma paciente muito, muito intensa. E supõe-se que seja ela mesma. Se a gente lê esse artigo da Ana, que tem aqui nessa sociedade, e se a gente lê o Mata-se uma Criança, a gente vê o cruzamento, né? Imiscuído na sexualidade de sua filha, seguindo essa regra fundamental, Freud entrava na cama dela e ela não saía da sua, já que não teria meios de superar suas veleidades infantis. Como se daria análise de transferência nessas condições, sobretudo da transferência negativa? Seria possível experimentá-la? Pode-se considerar o quanto tal situação tenha impedido de produzir ideias mais independentes e originais. Suas propostas para o tratamento de crianças são basicamente pedagógicas, e uma de suas grandes preocupações em relação à interpretação dizia respeito justamente à transferência negativa com a reatualização de sentimentos hostis com relação às figuras parentais,
pois ela temia que as interpretações pudessem provocar rebeldia nas crianças. Outras questões podem ser consideradas, como dispor-se a analisar uma pessoa de cuja concepção participou, cujo desenvolvimento psicoemocional acompanhou, inclusive enquanto membro do triângulo edípico. Qual racionalização se apresentava a Freud para que se dispusesse a tal empreitada e a sustentá-la? De quem teria partido a iniciativa da escolha do analista? Quando se pensa na técnica psicanalítica, como poderia se dar, estando tão comprometida, quando o paciente e analista são filha e pai? Imiscuía-se assim em sua intimidade sob o disfarce da profissão de médico psicanalista, ouviu suas confidências a título de material terapêutico, pretender interferir nessa filha com o intuito de tratá-la poderia ser até risível, não fosse trágico, já que as consequências são muito graves. Tal encenação constitui o equivalente ao incesto, a uma violação psíquica, tanto mais perversa por ter sido perpetrada por anos, por solicitar a concordância da vítima e por mascarar a própria crueldade sob o disfarce da solicitude. Curiosamente, quando esses fatos vieram a ser conhecidos, suscitaram poucas reações, mesmo se tratando de situação totalmente irregular e transgressora no meio psicanalítico. Trata-se de uma dinâmica intrapsíquica, transsubjetiva e transgeracional, que até a presente data, apenas a terceira tópica proposta por Hakamei é capaz de dar conta. Considerações finais, né? O que pensar sobre tudo isso? Como somos humanos, mas preferencialmente não sejamos hipócritas. Ao apresentar uma contribuição ao estudo das origens das perversões, Freud, justamente em 1919, assinala por trás do sujeito que bate, identificado por ele como sendo, para a menina, uma figura paterna, está, afinal, a mãe. A criança ama, deseja o ódio pelo qual é vitimada, porque ele é sinal de amor, olha a coisa perversa, paradoxalidade, do mesmo modo que ama seu próprio ódio, pelo qual se torna objeto totalmente submetido ao desejo do outro. Tal identificação, por mais paradoxal que pareça, é a princípio um triunfo pelo fato de restabelecer a onipotência infantil. Freud encerra o artigo dizendo esperar ter podido assinalar que as aberrações sexuais infantis, bem como as da maturidade, são ramificações do complexo de Édipo. É evidente que sua autoanálise não deu conta de muitos aspectos de seu inconsciente e, quanto a Ana, identificar-se com o agressor se tornou simples mecanismo de defesa, conforme o Prado de Oliveira assinala. Ana, criança mal acolhida, viu-se ao longo de sua vida vitimada e exposta a abusos repetitivos de cunho perverso narcísico e incestual. Por sua vez, vem a repetir situações abusivas com seus enteados, em papéis indiferenciados, profissionais e familiares, porque ela vai analisar os 4 filhos da Dorothy. Um deles, o Robert, ele vai morrer, ele era um grande depressivo e ele vai morrer de uma crise, era asmático e vai morrer de uma crise de asma. A Mary se suicida. A outra filha, ela vai se casar com um analisando da Ana Freud, que será um dos seus biógrafos. E o Michael, a Katrina casa com analisando olha que mistura, né, da própria Ana, e ele vai ser o biógrafo dela, esse moço. E o Michael é o único que escapa quando a família vai para Londres, né, todos vão, porque a Dorothy era muito rica. Quando ela vai para Viena, ela estava com problemas no casamento dela. E ela aluga um apartamento aonde? 19 Vergas Street, em cima do Freud. E ela vai estudar, vai fazer análise, vai estudar e vai ser psicanalista. Então, quando eles saem de Viena, naquela situação de guerra e tal, eles vão para Londres, toda a família vai, mas o Michael vai para os Estados Unidos, vai se casar lá. Ele já era muito rico, mas vai fazer rios de dinheiro. Depois de 25 anos de casado, ele se separa da primeira mulher, faz um master em psicologia, se casa com uma outra pessoa e vai formar 6 empresas, e vai morrer de leucemia, enfim, com 78 anos, por aí, né? Então ele vai ter uma vida muito bem sucedida. Foi coitadinho, um rico que, né, escapou. Então,
Eu estava falando, a Ana, minha criança mal acolhida, tá. Eu, por sua vez, né, ela se viu, tá. Ela vem a repetir situações abusivas com seus enteados em papéis indiferenciados, como eu falei, mãe, analista, pedagoga, profissionais e familiares. Como poderá ter se sentido com a morte de 2 deles por depressão e suicídio? Refugiada à sombra do pai, admirado e inquestionável, como se via-se? Nas instituições psicanalíticas, há situações sobre as quais se silencia e constatamos as dificuldades que pode haver para se manter válido o instituído, sobretudo quando se recusa a frustração do desejo imediato e incondicional, se desconsidera o princípio de realidade e dão-se passagens ao ato em prejuízo da atividade de pensamento e sem que os outros sejam levados em consideração. O muito interessante é que esse texto de 1919, Linhas do Progresso da Terapia Psicanalítica, o Freud fala da importância da abstinência. É uma delícia a gente ler esse artigo e pensar o que ele está fazendo ao mesmo tempo. Porque esse artigo é de 19, quer dizer, deve ter escrito em 18, mas publicou em 19. E a filha estava em análise de 18 a 20, depois de 22 a 24, né? E ele, nesse artigo ele fala da importância da distância, da abstinência e tal, tchau. E fala da atividade também. Sim, mas aí você veja que nós temos uma selvageria aqui nesse caso, né? Em se tratando de formação, como em tudo que diz respeito à condição humana, estão sempre em jogo as forças opostas de amor e ódio, de vida e de morte. Silêncios e segredos colaboram com a manutenção da recusa quanto a se reconhecerem inverdades, omissões, abusos, violências sexuais ou seus equivalentes, como a perversão narcísica e a incestualidade no seio das famílias, dos grupos e das instituições, inclusive psicanalíticas. A questão é que pactos denegativos favorecem alianças inconscientes entre os sujeitos do vínculo e também a instância estabelecida por eles e que a eles se impõe. No meio psicanalítico, certas situações são conhecidas, mas desconsideradas. São, sobretudo, evitadas para que não haja exposição e não se denigre a imagem dos envolvidos, como no caso de Freud e sua filha Ana, cuja história é realmente trágica. Pretende-se nada saber, mas em se tratando de formação psicanalítica, corre-se o risco de editarem-se situações violentas que a comprometem com sucessivas transgressões ao enquadre, como ocorreu entre Mazzucato e Winnicott, entre Winnicott e Strachey e entre Strachey e Freud, em gerações sucessivas. O Freud pediu a Strachey trabalho de tradução. O Winnicott tinha um problema para pagar a análise, então ele não gostava de pagar a análise, ele não gostava dos preços da análise, então ele não pagava o Strachey, mas fazia pequenos serviços para o Strachey. Ele vai ser a Joan Rivière com quem ele vai fazer a análise, que propôs um preço, ele não quis, ele não pagava, ela suspendeu, ele saiu e depois ele voltou pagando direito e pagando o que ela tinha pedido. E a análise mas com o Winnicott, eu acho que dá para a gente fazer uma apresentação à parte sobre isso, porque foi de uma violência ímpar, de uma inconveniência ímpar também, né? Por parte de quem? Na verdade, dos dois, porque o Winnicott quebrou todos os enquadres possíveis. Ele teve um azarão, tá? Ele vai fazer a análise, ele vem, na verdade, do Paquistão, ele era muito inteligente, dominava perfeitamente o inglês, ele vai estudar em Oxford, vai fazer análise com ela Sharp, 7 meses depois ela Sharp morre, vai fazer com o Rickman, 3 anos e pouco depois o Rickman morre, e ele vai fazer com o Winnicott. E o Winnicott vai quebrar todos os enquadres, todos os Por isso possíveis. que foram queimados, papéis? Olha, agora deu zebra, né? Queimaram mais coisa aí, mas ele tinha um problema gravíssimo de alcoolismo, casado com uma bailarina belíssima, a mãe dele também era dançarina. Svetlana Belhosa, que também desenvolveu um alcoolismo gravíssimo, um casamento de... Ele saía para jantar com a paciente, o marido da paciente, a Svetlana e ele. Depois ele se casa com essa moça, separada da Svetlana, se casa com essa pessoa. Daí o presidente da sociedade vai na casa dele e vai dizer, espero que agora você pelo menos arranje uma analista para ela. A sociedade foi bastante complacente, ele vai ser expulso 11 meses antes de morrer de câncer, né? E é muito contrastado, ele fica louco, né? Ele vai ser um super racista, ele vai tratar de um paciente judeu com extrema crueldade. Enfim, dá pano para manga. Eu posso até preparar um material e a gente marca um outro dia para falar sobre isso. Por que foram queimados, né? E está dando uma coisa, né? Porque foram queimados. Mas o que a atual presidente, a Virginia, disse é que existem cópias que estão na biblioteca, a famosa biblioteca
do Congresso americano, do Congresso americano, junto, inclusive, onde estão os papéis que o Freud falou que só podem ser expostos 250 anos depois. Bom, anyway, vamos continuar. A tal condição pode dar margem a que situações perversas e abusivas se reeditem indizíveis e inomináveis para que se tornem pensáveis, como, por exemplo, a nona lista de data que atesta ao Instituto de Psicanálise que o candidato está em análise 4 vezes por semana, quando na verdade está 2. Trata-se de um convênio perverso que fundamenta a formação psicanalítica uma mentira. Outros são enganados, sobre os quais impacto perverso se triunfa. Então, no caso, analisando o paciente, analista iria analisando. A perversão implica a pretensão de ter seu gozo especial e único, não acessível aos demais. Pode-se perguntar, haverá consequências para o futuro analista e seus analisandos? E quanto à formação psicanalítica, quando se perverte a própria instituição que a sustenta? Então, obrigada. Se alguém tiver interesse na bibliografia. Com relação à nota sobre a tópica interativa do Hakami. Essa tópica designa a coordenação particular que permite dar-se conta de processos psicanalíticos cuja unidade, que não pode ser percebida apenas no circuito intrapsíquico, se efetua entre muitas pessoas, casal, família, grupo, sociedade e instituições, em virtude de interações inconscientes obrigatórias. Ilustrada por processos de engrenamento e de participação confusional nas situações sincréticas, assim como por defesas interativas, essa tópica é aquela que emerge e prevalece no jogo das fantasias não fantasias que estão em circulação em toda a patologia narcísica grave. Fantasia não fantasia, a aparência de fantasia, mas a simbolização não se dá, né? Então, o que corresponde às fantasias não fantasias propostas por Hakami? Elas designam uma formação psíquica muito fortemente investida, que ocupa o lugar da fantasia, mas não todas as suas propriedades e funções que foram tão bem abordadas pela Susan Isaac, naquele artigo primoroso, Natureza e Função das Fantasias. Tendem, ao contrário, a transbordar do quadro interno da psique. Constitui, seja o trampolim de um delírio, seja uma fantasia em transformação que não chega ainda a deslizar no leito das fantasias. Hakami afirma que a mais típica fantasia não fantasia é a de autoengendramento. Aqui terminamos, né? Tá? Muito obrigada.